Capítulo 5 da fidelidade e da disciplina partidárias. Artigo 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido. Parágrafo 1º. Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido político. Parágrafo 2º. Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. Artigo 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelo órgão de direção partidários, na forma do Estatuto. Artigo 25. O Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser pela atitude ou pelo voto às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Artigo 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Capítulo 6. Da fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Artigo 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro. Artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, termina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Inciso 1. Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Inciso 2. Estar subordinado à entidade ou governo estrangeiro. Inciso 3. Não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Que mantém organização paramilitar. Parágrafo 1º. A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa. Parágrafo 2º. O processo de cancelamento é iniciado pelo tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral. Parágrafo 3º. O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Parágrafo 4º. Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária. Parágrafo 5. Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 3º do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas
ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais. Artigo 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só, ou incorporar-se um ao outro. Parágrafo 1º. No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa. Inciso 2. Os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. Parágrafo 2º. No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar, por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de deliberação sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação. Parágrafo 3º. Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação a eleição do novo órgão de direção nacional. Parágrafo 4º. Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no ofício civil competente, da sede do novo partido, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Parágrafo 5. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 6º. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 7º. Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados, obtidos na última eleição geral, para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 8º. O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado ao registro e averbado, respectivamente, no ofício civil e no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 9. Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos 5 anos. Título 3. Das Finanças e Contabilidade dos Partidos. Capítulo 1. Da Prestação de Contas. Artigo 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Artigo 31. É vedado ao partido receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário, ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, precedente de: Inciso 1. Entidade ou governo estrangeiros. Inciso 2. Entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas dotações referidas no artigo 38 desta lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Inciso 4. Entidade de classe ou sindical. Inciso 5. Pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.